Oiê! Mais um dia, terceiro dia da segunda semana dos ladrões. Falamos de ladrão de resultado. E essa semana estamos falando de ladrão da alegria. Hoje nós vamos falar de uma ladra que pega muito, principalmente nós, as mulheres. A culpa parece que é uma coisa que, nossa, ela fica muito perto. Não sei se só de mim ou de você também, mas a culpa nos acompanha de uma forma muito consistente desde criança. E é tão engraçado que até a indústria, né, ela já sabe disso. O neuromarketing, né, o marketing que estuda, né, a neurociência, que estuda o nosso comportamento, que estuda o nosso cérebro para vender mais pra gente, ele usa isso como uma estratégia. Coma sem culpa. Faça sem culpa, para você não ficar culpada. Então, por quê? Porque ele já sabe que você fica culpada quando você come alguma coisa, ou quando você faz alguma coisa, ou quando você deixa de fazer alguma coisa. Então, a culpa é uma coisa presente principalmente na cultura. Ela começa com um aspecto muito maior, multicultural, e ela está muito inserida, né? E ela faz muito parte do modelo vigente da época em qualquer área da nossa vida. Então, uma mulher que não trabalha fora, por exemplo, não trabalha fora de casa, mulher trabalha o tempo inteiro, mulher trabalha dentro, trabalha fora, mas mulher trabalha, não existe mulher que não trabalha. Existe mulher que fez a opção de trabalhar fora e a opção de trabalhar dentro de casa, mas mulher trabalha, simples assim, né? Provavelmente, ou com certeza, vamos poder colocar assim, que mulheres de outras décadas e do último século, elas não se sentiam culpadas por não trabalhar fora de casa, né? Porque era algo instituído na sociedade. As mulheres eram muitas vezes criadas e educadas. Por exemplo, a minha avó fez até o 4º ano, meu avô contratava, eles moravam na fazenda, né? Eram italianos, moravam na fazenda, e contratavam professores para dar aula na fazenda, porque a fazenda era muito longe da cidade. E as mulheres estudavam até o 4º ano, porque aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a fazer conta, tá bom, não precisa de mais nada. Os meninos não, os meninos iam até terminar o que hoje se chama de ensino fundamental, mas as mulheres estudar até a 4ª série, ler, escrever, fez conta, tá sensacional, não precisa de mais de nada disso, porque vai casar, vai ter filho, né? Não vai precisar, né? Meu bisavô falava isso para minha avó, você não vai precisar de estudo para nada. Então, assim, até ler, escrever tá excelente. Então, provavelmente essas mulheres foram criadas de maneira que elas tinham muito mais tranquilidade para usufruir do conforto, da tranquilidade do seu lar, de cuidar dos seus filhos sem sentirem culpa de não estarem aí performando no mercado de trabalho. Diferente da mulher de hoje, que muitas vezes tem esse privilégio e não desfruta desse privilégio porque o contexto social diz para ela que ela tem que empreender, que ela tem que performar, que ela tem que fazer, que ela tem que. Percebe? Os tem que a sociedade coloca podem nos trazer muitas culpas. Você tem que ter isso, você tem que trabalhar fora, você tem que. Então, se eu tenho que. E uma coisa inconsciente, involuntária do ser humano é a necessidade de se sentir pertencendo. Depois das necessidades fisiológicas atendidas, a necessidade de fome, frio, sono, as necessidades sociais, as necessidades de segurança atendidas, a gente tem uma necessidade involuntária, inconsciente de pertencer. E muitas vezes, para pertencer a uma sociedade, se sentir parte, a gente acaba pagando um preço muito alto, que talvez esteja assim até fora do que a gente quer fazer, talvez até fora da nossa essência, mas porque todo mundo diz que, né? Isso, óbvio, é explícito na cultura, não está escrito em lugar nenhum, mas você percebe quando você tem que viver ou gerar tal status. Então, a primeira coisa para a gente se livrar da culpa é perceber quem a gente é, né? Quem a gente quer ser. Qual é a nossa essência? O que faz sentido para nós? E sair desse tem que, porque a culpa é uma benção.
É a culpa que fala para a criança, mãe, eu fiz um negócio errado, me perdoa. A culpa é fundamental para a sobrevivência. A falta de culpa é psicopatia grave. Um psicopata não sente culpa, ele mata uma pessoa e ele dorme tranquilamente à noite. Né? A falta de culpa, a falta do arrependimento é fundamentalmente patológico, mas assim, patologia grave a nível de tratamento com psicoterápico, com acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. Viver a ausência da culpa não existe, porque a culpa e todos esses ladrões que a gente está colocando aqui, eles são fundamentais para a nossa espécie, para a nossa sobrevivência. Então, culpa todo mundo tem. A questão é que a culpa boa é uma culpa que gera arrependimento e aprendizado. Então, se eu me sinto culpada em relação a alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer no passado, o que eu posso fazer de maneira diferente? O que eu aprendi com isso? Não é assim, não sinto culpa de nada, let it be, deixa a vida me levar, eu não tô nem aí. Não, a vida não é assim, gente. A vida adulta não é assim. Né? E dane-se o mundo, e não quero saber, né? A arte, né, de ligar o dane-se, e não quero saber de nada. A vida não é assim, e as relações não são assim. Né? As relações, a gente vive numa teia social de completa interdependência. Então eu me preocupo sim com o que o outro vai pensar, e a culpa é um instinto maravilhoso, né? Uma emoção, na verdade, mas algo maravilhoso, e que assim, o que a gente não pode, como todos os outros ladrões, é ficar refém. O que eu preciso é, se eu estou arrependida, arrependimento, né, principalmente, só a culpa, ela só traz peso, deixa tua mochila aí de vida pesada. Eu preciso ter a culpa e preciso ter uma ação. A culpa, ela precisa te levar para o arrependimento, e depois do arrependimento, aquele bode, aquela tristeza, aquela coisa, porque eu fiz, e aquilo tem que gerar aprendizado. E aí, se você puder, coloca os aprendizados no papel. Então, se você se sente culpada em relação a alguma coisa, não adianta você colocar essa culpa embaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Isso não funciona. Lembra que a gente já conversou isso a semana passada com os outros ladrões, que você vai deixando sujeira embaixo do tapete, e chega uma hora que as coisas saem, elas saem em forma de doença, elas saem em forma de vários sintomas que a gente vai tendo, e às vezes a gente nem consegue associar isso. Então, resolve isso, enfrenta isso. A Paty hoje colocou uma coisa maravilhosa lá nos comentários, o enfrentamento. Então, eu tenho culpa, o que essa culpa tem que me gerar? Arrependimento. Né? E depois, qual é o passo, qual é a ação que eu tenho em relação a essa culpa? Quais foram os aprendizados? Se eu estou culpada, se eu estou arrependida, o que eu aprendi com isso? Então, se eu aprendi com isso, o que eu vou fazer diferente? Você deve conhecer gente que diz que se arrependeu, diz que não faria de novo, e quando você percebe, faz exatamente a mesma coisa. Né? Outra coisa que traz muita culpa pra gente é a comparação. A gente às vezes se sente culpada, tudo bem, Marcelo? A gente se sente muitas vezes culpada porque a gente acaba se comparando com outras coisas e acaba tendo expectativas completamente fora da nossa realidade. Então, quando eu tenho uma expectativa muito diferente da minha realidade e eu não consigo atingir isso, eu vou sentir culpa. Por mais que eu faça, eu vou me sentir culpada. E não é hoje, né? Nas sessões que eu já fiz hoje, a última que eu fiz agora, que é a única que eu pude postar para vocês, a primeira coisa que eu falo, que eu fiz para Pri, qual é a sua expectativa para nossa sessão de hoje? Porque eu tinha algo preparado, só que é a expectativa dela que eu preciso atender, não é a minha programação. Maternidade, né, como a Marcinha colocou aqui, é outra coisa que traz muita culpa. Se o filho é um sucesso, tá dando tudo certo, é mérito do filho, é genética, o menino é bom mesmo. Se várias coisas dão errado, a culpa é da mãe. Né? Então, isso faz parte, a gente não vai se livrar completamente da culpa, mas a gente tem que ter a tranquilidade que a gente faz o que é para ser feito, mas que o filho é outra pessoa, que ele tem outras opções, e por mais que eu queira oferecer até comida saudável, ele tem outra vida, ele é outro ser humano, ele tem outro paladar, ele vai fazer outras escolhas,
e que algumas eu vou gostar, provar, e outras eu não vou gostar absolutamente nada, e tá tudo bem, porque ele é meu filho, mas ele não sou eu. Então, expectativa a gente só pode gerar em cima de nós. É muito complicado você gerar expectativa em cima do outro. Por isso que a gente se sente muito culpada, né, em relação a filhos. E a forma melhor da gente não sentir culpa é fazendo com que toda essa culpa gere arrependimento de verdade. E assim, olha para a culpa e vê se ela é real. Vê se você realmente teve essa culpa toda, porque hoje a gente vive, é muito legal um post, que acho que vocês já viram, né? Que uma parte do mundo hoje é influenciador digital, outra parte é coach e o restante do mundo. E é isso mesmo. Quando eu fiz a formação em coach, eu fiquei na fila de espera por mais de 6 meses. O primeiro módulo era de 8 dias, o dia inteiro. Era assim, eu tinha que mandar currículo, imagina, mil anos. E hoje, se você tiver dinheiro, você se forma em coaching em 3 dias, em 4 dias. Então, hoje tem mais coaching que qualquer outra coisa no mundo. Tem muito coaching mesmo. E uma das deformações, porque isso não é formação, é uma das deformações, né, que o coach trouxe, é falar que você é culpado de tudo, que tudo na sua vida é escolha sua. Gente, isso é o mais alto grau de pretensão do ser humano. Porque a gente tem algumas variáveis que a gente tem controle. Eu trabalhei muitos anos dando treinamento em liderança. Eu falo tanto de corpo, mente, espírito, porque eram as coisas que eu mais trabalhava com o líder. Ele tem que ter primeiro controle sobre o seu corpo, sobre o que ele faz com o seu corpo, sobre as coisas que ele come. É muito importante, gente. O aspecto emocional de liderança na alimentação é espetacular e precisa ser muito trabalhado. Porque se você não consegue ter liderança nem sobre o que você come, nem sobre as suas escolhas, como que você vai liderar uma equipe de 500 pessoas, se você não consegue liderar nem você mesmo. Então eu sempre trabalhei na perspectiva de autodomínio, sempre trabalhei nessa perspectiva de liderança, de domínio próprio. E quando você perde completamente a liderança, é quando você dá essa liderança de maneira excessiva para o ser humano. E a gente trabalhava isso porque são as únicas variáveis que você tem o controle. É o que você come, os exercícios, o movimento que você faz, o que você faz com o seu corpo, o que você lê, o que você assiste, tudo que entra na sua mente. Só isso está 100% sob controle seu. São as variáveis que você pode controlar. E o restante? O restante são variáveis que você não controla na vida. Simples assim. Então, é simplificar a vida demais, essa coisa de que você é responsável por todas as suas escolhas. Então, assim, ninguém em volta de você tem responsabilidade por nada, ninguém em volta de você assumiu nada. Então, gente, menos. Bem menos. Nós somos especiais, maravilhosos, mas nós não somos tão incríveis assim e tão poderosos assim a ponto de sermos responsáveis por tudo. Então tem muita coisa que acompanha você de culpa na tua vida que você não fez absolutamente nada para fazer. Filhos de pais separados, eles crescem com a sensação, posso falar porque eu sou, Humberto também, crescem com a sensação que eles foram culpados, né? No meu caso não, porque foi muito cedo, mas no caso que eles foram culpados pela separação, né? E vocês já devem ter lido sobre isso. E não existe nada do filho, então é uma culpa que tá no coletivo. Então, primeira coisa para você enfrentar a culpa, escreve essa culpa, vê o que ela tem de verdade, o que ela tem de fantasia, o que ela tem de aspecto cultural e o que é real mesmo. Não, é real, pisei na bola, fiz errado. Pronto, tô arrependida. Entrega isso para Deus. Deus, tô arrependida, me ajuda a mudar, né? E vocês podem perceber, a pessoa se sente culpada e repete, se sente culpada e repete. Por quê? Porque não gerou esse terceiro movimento, que é culpa, responsabilidade, arrependimento e responsabilidade, autorresponsabilidade. Só que autorresponsabilidade só com o que você é de fato responsável. Então, o que acontece com a minha filha adulta hoje já não é responsabilidade minha, é escolha dela, ela tem 18 anos. Várias coisas que estão acontecendo na minha vida hoje são coisas que aconteceram e que eu não tive ação nenhuma. Simples assim.
E que se eu não tenho ação nenhuma também para tomar, também não é um problema, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, o quê? Aceitação. Simples assim. Não estou falando que é fácil, mas é simples. Porque você tem que simplificar. A vida não é fácil, a vida não é simples, mas você tem que simplificar o pensamento, a maneira que você pensa sobre as coisas. Quando a gente consegue simplificar a maneira que a gente pensa sobre as coisas, a vida não vai ficar mais fácil, mas ela vai ficar mais simples assim. E a última coisa, o recado que eu quero deixar de verdade para você é que você é único. Tem vários meninos aqui. Você é único, você é única. Por isso que hoje a biometria, ela é usada, né? A tua digital é usada para qualquer coisa que precise de segurança, para documentos importantes, né? Você tem um passaporte, tem ali a sua biometria. Você vai fazer o RG, fica ali as suas digitais, porque você é único, você é única. Então, não se compare, não olhe para o contexto e tente se inserir. E se você não estiver inserido nesse contexto, nessa performance, nesse pertencimento aí social, você não é mais, você não é menos, você é você. Se sinta amada, você é único, você é única, né? E não é essa coisa de crie o seu próprio padrão. Não, é aceite exatamente o que você é. Isso não quer dizer que você vai se acomodar, quer dizer que você não vai ficar brigando com você. Olhe para a sua essência, porque você nasceu para ser e fazer. E se sinta leve, se sinta plena, se sinta pleno, se sinta feliz. E gerencie, administre e se responsabilize pelas mudanças que você pode fazer com a sua vida. Culpa? Não, obrigado. Ela é fundamental. Te mostra que você é saudável emocionalmente. Agora, o que não é saudável é carregar uma culpa sem ação. Isso não é saúde, isso é loucura. E isso sim é sua opção. Essa variável sim está sob o seu controle. Simples assim, só isso, mais nada. Tia, hoje não conseguiu 15 minutos, pegamos 17 minutos hoje. Mas tá dado o recado. E aí, de novo, estamos nos últimos dias. Segunda-feira acaba os 4 pesos do resultado, acaba a promoção, vai pro valor cheio. Então, nós estamos nos últimos dias para você pegar os 4 pesos do resultado, que é a metodologia que eu trabalho com todos os meus atendimentos. Você tem aí uma aula ao vivo, um PDF com um monte de pergunta de mentoria, e agora eu só vou atender mentoria individual, pela graça de Deus, não pela minha competência. Eu tenho uma fila de espera que eu não vou conseguir ainda atender esse ano, mas eu só vou atender as pessoas que estão na fila de espera que fizeram os 4 P's, porque com os 4 P's você já ganha umas 4 sessões, e os 4 P's custa R$27. O que você compra com R$27, criatura de Deus? Então, acabando essa live, vou compartilhar aqui com vocês, demora um pouquinho, compra esses 4 P's, se prepara, se posiciona e se livre da culpa em nome de Jesus. Entrega e muda, né? É para você realmente entrar em ação. Gente, até amanhã no nosso último ladrão. E acabou. Amanhã tem um último conceito aí para vocês que a gente vai trabalhar aí. Acabou de ladrão, vamos entrar em outra coisa segunda-feira, vamos mudar completamente a série a partir de segunda-feira. Gente, nossa, 20 minutos. Gente, obrigada, viu? Até amanhã, 11h30.